Então, pessoal, nosso assunto de hoje vamos falar sobre o sistema reprodutor humano, na realidade, mais sobre o sistema reprodutor masculino. Portanto, o sistema reprodutor humano é um conjunto de órgãos ali que tem como objetivo a reprodução, que é composto ali por órgãos, fluidos e hormônios, onde vai acontecer a reprodução sexuada, que é a reprodução entre indivíduos da mesma espécie, onde vai ter ali a troca de materiais genéticos, que a gente já vai falar aí mais para frente como que funciona isso. Então, aqui temos os órgãos, da produção ali de gametas. No caso das masculinas são os testículos e as femininas os ovários. Com relação ali ao sistema reprodutor feminino, temos ali algumas estruturas que depois, na próxima aula, vamos falar mais profundamente sobre elas. São ali os lábios vaginais, na parte externa, os lábios vaginais, os orifícios da uretra, da vagina, o clitóris, o pudendo, que antigamente era chamado de vulva, os lábios vaginais, os grandes e os pequenos, no interior, na parte mais interna, temos ali os ovários, glândulas responsáveis pela ovulação, processo de liberação de ovócito, as tubas uterinas, que antigamente também eram chamadas de trompas de Falópio, como a gente pode ver aqui na imagem, o útero e, por fim, ali a vagina. Bastante coisinha para a gente falar aí na próxima aula. E o sistema reprodutor masculino, é composto ali por pênis, bolsa escrotal, testículos, epidídimo, canal diferente e as glândulas. Só olhando a listinha de coisas aí que temos para falar sobre cada sistema reprodutor, já dá para ver, como o homem realmente é muito mais simples que a mulher, Bem menos coisas para se falar. Era para ser uma piada, mas acho que foi uma piada ruim, Eu acho ia que dizer que é menos todo mundo riu em silêncio. né? Eu acho. Eu ia que Teve um o delay, homem é menos teve um delay complicado. aí, mas tudo bem. Antes do professor comentar, já havia me passado pela cabeça esse pequeno ponto. Pequeno detalhe. Como nós já somos mais complexas e complicadas. Uhum. Vamos lá, então. Então, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que é o aparelho reprodutor masculino. Eu estou deixando assim aberto para vocês conseguirem acompanhar a setinha aqui do meu computador, porque quando eu boto ali na tela grande, ele não aparece. Assim fica mais fácil para eu ficar mostrando as estruturas para vocês, e vocês conseguirem aí acompanhar. Vocês estão conseguindo ver a setinha? Eu tô vendo. Beleza. Finalmente. Então, aqui, primeira estrutura que nós vamos falar, vamos começar pelo mais importante, que é a região aqui dos testículos, Primeiro aqui temos o saco escrotal, que é esse saco aqui, esse saquinho aqui que protege, os testículos, mas que também tem algumas funções importantes, que a gente vai falar aí mais para frente, Aqui temos o testículo, vão ter dois, dois testículos. Aqui em cima do testículo temos o epidídimo. Saindo aqui do epidídimo tem esse canalzinho aqui, que é o canal deferente. Vai passar aqui por cima e vai vir até aqui.
Chegando aqui, temos a vesícula seminal. Saindo da vesícula seminal, a gente vai passar por aqui, por essa estrutura aqui, que é a próstata. Como vem aqui da próstata, vão ter dois canaizinhos que vão passar por aqui. Um aqui é a uretra, que vai sair aqui da bexiga, né? E o outro é continuação aqui do canal diferente, vesícula, e vai passar para cá. Aí aqui já se transforma tudo em uretra mesmo, né? Aí a uretra vai passar aqui pelo pênis até a sua saída. Portanto, o esperma, né, ele vai fazer tudo, no caso, o espermatozoide, melhor dizendo, né, ele vai fazer todo esse trajeto. Ele vai ser produzido aqui nos testículos, vai ser armazenado e maturado, vai ter sua maturação aqui no epidídimo, depois ele vai passar aqui pelo canal diferente, o espermatozoide, até chegar aqui na vesícula, onde ele vai receber aqui um líquido seminal, que faz parte de uma grande porcentagem do líquido do sêmen é produzido aqui na vesícula seminal. Depois ele vai chegar aqui na próstata, onde ele vai receber mais um líquido, que é o líquido prostático, que vai ter uma grande importância aí para a sobrevivência dos espermatozoides quando eles chegarem lá na vagina, né? E depois eles vão passar aqui pela uretra até chegar aqui ao seu destino. Tranquilo por enquanto? Sim, Pro. Tranquilo. Sim. Surgiu uma curiosidade, não sei se Pode perguntar. na cirurgia do homem, quando ele faz a vasectomia, o que é feito aqui? Onde tem alguma coisa que é retirado? Como que, não sei se pode responder. Posso responder. Vai dar um spoilerzinho de uma questão lá na frente, mas tudo bem. Mas como é Curiosidade, né? Não tem problema. E é verdade, professor, que tira um pouco do libido quando faz a vasectomia? Não. Isso não é verdade, Não tira, não. É muito o que mentira. pode ser algo psicológico, né? Pode ser algo psicológico, algo da pessoa, mas não é o que acontece com todo mundo. Mas uma questão psicológica. Tanto que uma pessoa que faz vasectomia, ela ejacula normalmente. A única diferença é que os bichinhos não vão estar lá. No sêmen não vai ter espermatozoide. Exatamente porque a vasectomia ela é feita exatamente nesse ponto aqui, ó, no canal diferente. Certo? Então, os espermatozoides vão ser produzidos aqui no testículo, vão ser maturados aqui, só que na hora de chegar aqui, não vão continuar. Porém, o líquido seminal vai continuar sendo produzido, o líquido prostático vai continuar sendo produzido e vai ser ejaculado. Só que sem os espermatozoides. E a testosterona vai continuar a mesma, né? Continua a mesma porque ele vai acontecendo essa produção aqui. Ele continua sendo produzido, porque ele também é produzido nos testículos. Então, vai continuar do mesmo jeito. Aí, professor, mas se continua essa produção de espermatozoide ali no testículo e não é permitida a passagem dele para a uretra, o que acontece? Não tem o que acontece? Esses espermatozoides, eles morrem, eles se acumulam ali? Para onde o que acontece? Eles vão ser reabsorvidos e vai continuar a produção. Eles são absorvidos novamente aqui pelo sistema. Vão ser fagocitados. Entendi, obrigada. Tá? Então não tem problema. Não vai ficar com o testículo maior e inchado porque está só produzindo e não está saindo.
né? E esse É outro. canal aí, ele é cortado? O que é que fazem ali? Ele é cortado e... Nossa, fugiu o nome. Fugiu o nome. Quando é cortado e é queimado? Cauterizado? Exato. Exato. Fugiu o nomezinho, mas é isso aí mesmo. Ele é cortado e cauterizado. Então, chance de engravidar alguém não existe, né? É nula, né? Não existe. Não tem como. Esse é 100% eficaz. Mas é um processo reversível, né? Hoje em certos casos, né? Hoje em dia já é reversível, porém ele tem um período, né? Se eu não me engano, ele é de 10 anos. Sim. Uhum. É de 10 anos para reverter. Mas é isso, pessoal. Esse é o processo da vasectomia. Tranquilo? Certinho, Mais alguma dúvida? Obrigada. Então vamos continuar aqui. Então vamos voltar aqui ao escroto, né? Que é essa bolsa aqui, que envolve o testículo, onde ele vai ter a função ali de armazenar e proteger os testículos, né? Que são ali as gônadas masculinas. E ele também possui um músculo chamado cremaster, que ele controla a temperatura dos testículos. Como é que isso vai funcionar? Quando está calor, por exemplo, esse músculo ele vai relaxar, vai distender, fazendo com que os testículos se afastem ali do corpo do indivíduo. Para quê? Para resfriar os testículos, porque ali precisa estar em torno ali de 34, 35 graus no máximo, para continuar ali a produção dos espermatozoides, certo? E quando a temperatura está fria e acaba diminuindo a temperatura aqui, esse músculo ele se contrai, aproximando os testículos ali do corpo masculino do indivíduo, né? Que está ali em torno de 36, 37 graus. Aí ele consegue manter aquela temperatura necessária para continuar ali a produção de espermatozoide, né? Que é essa produção de espermatozoide que a gente chama de espermatogênese. Ok? Ô, professor, uma dúvida. Que nem eu Diga. estava vendo aqui. O pênis, ele é um músculo, né? Como é que tem gente que consegue fraturar ele? É que ele tem ali estruturas que podem ser quebradas, digamos assim, porque ele tem estruturas, não vou dizer cartilagem, mas ele tem tipo esses corpos aqui esponjosos e cavernosos, eles não são uma estrutura totalmente mole, né? Então, dependendo da situação, principalmente no momento, obviamente, no momento que ele está ereto, ele pode sim romper essas fibras. Não é que vai quebrar, vai romper essas fibras, entendeu? Porque depois que rompeu, ele vai ficar torto, né? Mas esse tipo de situação só vai acontecer quando o pênis está ereto. Entendeu? Entendi. Tá, aqui já foi. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Da minha parte, não, professor. Beleza. Então, ali os testículos, né, que são as gônadas masculinas. Deixa eu só ver aqui. Tem ali um par, né, um par de testículos, que produzem ali os gametas masculinos, os espermatozoides, e também produz o hormônio sexual masculino testosterona, como a gente havia mencionado anteriormente, né? Então, no caso, os testículos vão ter ali duas funções importantíssimas, né? Uma função endócrina, né? Que é ali da produção da testosterona, e também na questão também sexual, né?
na formação ali dos gametas, né? Agora aqui temos um corte aqui do testículo, né? Mostrando como é que é a parte de dentro dos testículos, e a gente observa que ali dentro dos testículos vão ter um monte de tubinhos, né? Esses túbulos aqui que são chamados de túbulos seminíferos, né? Esses túbulos, eles são importantes porque é ali dentro deles, né, que vai acontecer a espermatogênese, ou seja, a produção ali dos espermatozoides. E nesses tubos aqui, ó, como se a gente fizesse um corte aqui, fica essa imagem aqui do lado aqui, né? Essa aqui é a parte de fora, né? Que fica a parte de fora ali, a parte intersticial, né? Aqui a camadinha do túbulo seminífero e aqui a parte interna do túbulo seminífero, certo? A parte de fora, a gente vai encontrar aqui as células de Leydig. O que são essas células de Leydig? Elas vão ser responsáveis ali pela produção do hormônio sexual masculino, a produção da testosterona. Então, eles têm uma grande importância. Além da produção de testosterona, eles também vão estimular, né, as células de Sertoli, que ficam ali dentro, né, também para o processo ali de gerar energia, né, nutrição para a sustentação ali dos espermatozoides. Então temos as células de Leydig aqui fora, que vão produzir a testosterona, e as células de Sertoli, que vão estar aqui dentro, que vão estar aí trazendo essa nutrição e essa energia necessária para que a espermatogênese aconteça, certo? E aqui mais em cima, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é sobre a testosterona, né, que é responsável por fornecer ali as características secundárias do homem, que é os pelos, a voz grossa, né? E aqui no epidídimo, aqui em cima, que é esse aglomerado de túbulos aqui em cima, eles vão ser importantes porque é onde vai ser armazenado, né, e maturado os espermatozoides. Então, eles vão ser produzidos aqui nos túbulos seminíferos e vão se encaminhando até chegar aqui no epidídimo, onde eles vão ser maturados, né, e armazenados para depois, no momento de uma ejaculação, é onde eles vão seguir ali o seu caminho. Certo? Alguma dúvida aqui? Professor, Diga. então, os espermatozoides do homem, então, ele não envelhecem. Que Como nem assim eles não envelhecem? tipo, eles estão sendo sempre produzidos novos espermatozoides, é isso? Sempre vão estar sendo produzidos. Sempre vão estar sendo produzidos até morrer. Eu acho que o que acontece é que nem a mulher, conforme a idade, vai diminuindo a produção, né? Talvez. Sim, pode A diminuir. mulher diminui a produção de óvulos, né? Então, eu acredito que talvez o masculino diminua a produção de espermatozoide. Sim, diminui. E também tudo depende de como essa pessoa viveu a sua vida, né? Como se alimenta, são vários os fatores, né? Mas, sem dúvida, há uma diminuição, mas continua produzindo até o fim. A mulher já tem um período, né, da menopausa onde cessa aí essa produção. Porém, da mulher, desde o bebezinho ali, está produzindo. Já o homem não. O homem ele começa a produzir esses espermatozoides a partir da puberdade. Certo? Tem essa diferença.
Tá, mas não foi, eu queria fazer uma pergunta da mulher ali, mas vai na próxima aula, eu acho, né? Eu Sim. ia perguntar, ali tu comentou o menino começar a produzir na puberdade, mas e a mulher, então, quando ela inicia o ciclo menstrual, eu achava que era ali também que ela começava a produzir os óvulos, não é? Desculpa, não entendi aqui. Desculpa, eu tive uma pequena invasão aqui na sala aqui da minha filha aqui, acabei não conseguindo ouvir. Você comentou que o homem começa a produzir os espermatozoides no período da puberdade, né? Isso. Eu achava que a mulher era no início do ciclo menstrual, não é? Na verdade, não. Mas depois a gente vai discutir melhor sobre isso na próxima aula. Tá? Para a gente não confundir aqui os assuntos e depois vamos fazer por partes. Depois a gente entra nesse assunto aí mais específico. Agora aqui nos hormônios masculinos, né? São hormônios que são liberados ali no hipotálamo, né? Ali pelo hipotálamo, né? Que, como eu falei, começa a acontecer a partir da puberdade, né? E essa liberação é a liberação, na verdade, desses hormônios que vão ser bastante importantes, tanto na produção de espermatozoides, né? No caso ali do FSH, que é um hormônio que vai estimular a espermatogênese, e tem o LH, que vai estimular ali a produção de testosterona. Né? Então, primeiro vem essa informação lá do hipotálamo, né? Que é essa liberação desses hormônios, FSH e LH, que vai estimular ali a espermatogênese, né? E estimular o LH, que vai estimular a produção de testosterona. Aí como funciona aqui a espermatogênese, né? Primeiro vamos ter ali as primeiras células, né, que é as espermatogônias, né, onde vai acontecer ali a primeira divisão mitótica, né? Vão ser feitas as divisões mitóticas ali, né? E depois, que daí vai se transformar ali em espermatócito primário, onde vai acontecer ali, no caso, uma meiose, né? Onde vai se transformar ali em espermatócito secundário, onde vai continuar ali essas divisões até se transformar ali em espermatíades. O que seria esses espermatíades? Já seria ali digamos, um projeto de espermatozoide, né? Ele já vai ter ali um formato parecido, um pouco mais achatado, já vai ter ali um pequeno flagelo, né? Que é essa cobrinha, só porque ele ainda não está totalmente pronto, né? Lembrando que ele só vai ser espermatozoide mesmo quando ele for maturado lá no epidídimo, certo? É como a gente viu ali na imagem, né, do cortezinho, né, onde vão acontecendo ali as divisões, né, até chegar ao espermatozoide. Ele vai sair ali do túbulo seminífero, vai chegar no centro, né, e vai caminhando, né, até chegar lá no epidídimo, onde vai acontecer ali a maturação do espermatozoide. Certo? E esse processo pode durar aí 64 dias para acontecer. Aí temos aqui a estrutura do espermatozoide. Só um minutinho aqui. Aí a estrutura do espermatozoide, temos ali a cabeça, né? Onde vai ter ali o núcleo e o acrosoma, né? Que é essa parte aqui da frente aqui, né?
que é formado ali por vesículas do complexo de Golgi, que ele contém ali enzimas digestivas, que são bastante importantes, que elas é que vão permitir que ele faça lá a perfuração, né, do óvulo, né, para conseguir ali a fecundação, né? A peça intermediária, temos ali os centríolos, né, a parte ali de trás, onde se inicia ali o flagelo, né, também, que é essa partezinha aqui de trás. E ali, nessa parte intermediária, nós vamos ter ali as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são importantes porque elas vão fornecer ali ATP, né, que vão ser o que vão gerar ali a energia para o batimento dos flagelos. Para quê? Para que ele consiga, né, nadar, digamos assim, né, até o seu destino, né? E ali a cauda, né, como a gente tinha falado, né, que é o flagelo, né, cujos batimentos vão impulsionar ali os espermatozoides, né, o que vai fazer com que ele consiga nadar ali até chegar no local da fecundação. Aí aqui o epidídimo, né, que é essa parte aqui de cima, como a gente já falou, ele vai ser um local onde vai acontecer ali o amadurecimento, né, e o armazenamento dos espermatozoides, que eles vão estar ali maturando até ficarem prontos para o momento de uma ejaculação, eles saírem por todo aquele caminho que a gente falou. Aí aqui tem o canal diferente, que sai ali do epidídimo, né? Vai vir aqui por esse caminho até chegar à vesícula seminal. A vesícula seminal, como eu falei, é onde ele vai estar produzindo ali o líquido seminal, né? Que é o que a gente chama aí de esperma, né? Vai conter ali substâncias nutritivas, né? Que vão ser importantes até para nutrir ali os espermatozoides, né? E uma secreção também espessa e leitosa, né? Que vai ali neutralizar a ação ali da urina e proteger também os espermatozoides, né? Durante o seu deslocamento ali na uretra, né? Já ali na próstata, né, temos uma glândula. Na verdade, a próstata ela vai ter uma produção ali uma produção de uma secreção clara, fluida e alcalina, né, que é bastante importante porque esse líquido alcalino ele vai reduzir a acidez da vagina. Lembrando que as paredes ali da vagina vão ser bastante ácidas. E como esse líquido prostático ele é alcalino, ele vai conseguir reduzir essa acidez, favorecendo ali a sobrevivência dos espermatozoides ali naquele ambiente. Já a glândula bulbo-uretral, né, que é essa partezinha aqui de trás aqui, ela vai produzir uma secreção que vai lubrificar ali o canal da uretra, né, facilitando ali a motilidade ali dos espermatozoides. Já a uretra, ela é um canal que comunica ali tanto o sistema excretor, como a gente já tinha falado lá no início, né? Ligando ali a bexiga, né? Para sair dali da micção, quanto também do sistema reprodutor, que no caso a ejaculação ali do esperma, né? Que é mais uma coisa que é bem diferente no caso ali da mulher, que não vai ser tudo pela mesma via, né?
E o pênis, né, que é o órgão copulador masculino, que quando estimulado ele torna-se ali ereto, né, devido à entrada de sangue no seu interior. Então ali, esse corpo esponjoso e os corpos ali e o corpo cavernoso, essa parte aqui de cima aqui, eles vão se encher de sangue. Por isso que ele acaba ficando ali ereto, certo? E a glande, que é essa parte final aqui do pênis, né? Ela é a região onde vai possuir ali grande sensibilidade e estimulação sexual. Portanto, é o local onde vão ter mais terminais sensitivos que vão gerar toda essa sensação aí de prazer que ali na região do pênis, né? E, por fim, aqui o prepúcio, que é essa pelezinha, né, que vai estar ali revestindo ali a glande, né, onde pode acontecer aí alguns probleminhas, onde essa saída do prepúcio que ele acaba ficando muito pequena, não deixando que o pênis fique exposto. O que seria isso? Fimose. Exatamente. Exatamente. E a fimose é dolorida? Não. Não Ô, é. professor, Não é... mas a fimose não é estado inicial? Pode falar. A fimose não é estado inicial antes de o homem ter relação? Não. Nem todo mundo nasce com fimose, não. Tá? O que pode acontecer é que a fimose, digamos assim, ela vão ter alguns tipos, digamos assim. Tem algumas que com estímulos você consegue liberar. Tem outras que somente com cirurgia. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode continuar. Posso continuar? Pode continuar, professor. Beleza. A única coisa, assim, com relação à fimose que pode acontecer é de ter que fazer uma cirurgia, né? E acaba ali que a glande, ela fica o tempo inteiro exposta. Né? E a glande ficando o tempo inteiro exposta, uma das consequências que pode gerar é ela perder um pouco da sensibilidade. Problemas que podem acontecer. Fora também que vai estar exposta aí também talvez aí algumas doenças, algumas coisas assim, também por estar exposto o tempo inteiro, né? E coloquei para vocês também, que infelizmente a imagem aqui não está aparecendo, mas aqui dois tipos de próteses penianas, né? Temos essa aqui que é maleável, né? Você vai colocar aí na posição que quiser, né? Ela é introduzida ali no pênis, né? E tem essa daqui que ela é inflável, né? Porque essa aqui ela acaba ficando do formato que tu quiser deixar. Agora essa aqui você consegue deixar ela flácido, né? O pênis flácido, e bombeando ali aquela bolinha ali, vai inflando, 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 e você consegue deixar o pênis ereto. Aqui, dois tipos de próteses penianas também. Mas pra que isso? Pra que essa prótese aí, professor? Para pessoas que acabam tendo impotência sexual, né?
Normalmente, aí, quando chega uma certa idade, às vezes pode acontecer de não ter mais a ereção, aí algumas pessoas optam por colocar uma prótese peniana para ter a ereção, digamos assim. Ah, bom. Tá? Tá, mas daí com essa prótese aí, a pessoa consegue ter a ejaculação mesmo sem ter a ereção espontânea? Sim, porque assim, não é a ereção que vai dar a sensibilidade ao pênis. Porque o que pode acontecer é não ter uma ereção por um problema fisiológico. Lembra que eu falei que a ereção ela precisa encher os corpos cavernosos e esponjoso de sangue? Sim. Ele pode ter algum problema fisiológico que o sangue não está indo o suficiente ali para o pênis. Aí ele não consegue ter ereção. Porém, a glande, ela continua com a mesma sensibilidade. A gente tem sensibilidade na glande, independente se tiver ereção ou não. E é esse estímulo que você vai estar gerando ali é que vai acontecer a ejaculação. A mesma coisa que acontece também, às vezes, até em ejaculação precoce, que às vezes nem está lá com o pênis totalmente ereto e a pessoa já está ejaculando. Do pinto? Que negócio do pinto? O negócio ali, não sei qual. Eu imagino que às vezes pode estar passando alguém assim perto de vocês, falando desse assunto, e a pessoa não está entendendo. Eu tá falando do que aí, né? Imagina só a situação. É porque ele me perguntou o que era. Mas esse é meu, é do pinto mesmo. Onde é que eu parei? Ah, da sensibilidade, né? Portanto, a sensibilidade, ela vai estar normalmente ali acontecendo, mas pode ser um processo fisiológico que não está tendo a ereção, pode ser um fator também psicológico, que acontece bastante da pessoa ter uma impotência sexual devido a uma questão psicológica, né? Também pode acontecer, mas a sensibilidade ali da glândula, ela continua acontecendo normalmente. Então, se a pessoa não consegue ter uma ereção, mas conseguir, com a prótese, deixar o pênis ereto, ele vai conseguir ter o ato sexual e vai conseguir ejacular da mesma forma. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Professor, Diga. esse tipo de prótese, tipo, não é tão incomum assim. Tipo, eu trabalho no hospital, já vi várias vezes gente idosa ter. Então, às vezes a gente acha que é muito incomum e não é tão incomum, não. É bem comum até. Sim, não, é comum mesmo. É que assim, né? Um processo e vai ficar cada vez mais comum porque a nossa população ela está envelhecendo, né? Com o avanço de tecnologia, né? Vacinas e medicamentos, né? Tá deixando as pessoas cada vez mais tendo uma vida mais longa, né? E com essa longevidade vão vindo algumas consequências, algumas doenças exatamente devido a esse avanço, né, da idade. Tanto que antigamente, se a gente for pegar como é que aconteciam as mortes antigamente dessa população, aconteciam mais por doenças infecciosas, né, virais e tal. Hoje em dia já tem mais processos degenerativos, né? Artrose, osteoporose, essas doenças que vão acontecendo conforme a idade. E conforme a idade vai avançando também por essas pessoas, alguns processos fisiológicos acabam também entrando em disfunção também. E um dos fatores é o fator sexual, né?
Aí, como eles ainda estão vivos e querem continuar ativos, e se a azulzinha já não ajuda mais, muitos deles optam pela prótese. Ô, professor, então essa prótese ela é utilizada assim para só para quando a pessoa quer ficar com ereção, é isso? Sim, e em outros casos também podem ser utilizados, né? Tem uma Porque, doença que a gente tipo, vai falar ali ah. um pouquinho depois, que é o pênis, que tem um desvio Torto. considerável ali do pênis, né? Tem também aquele caso que o colega falou, né? De fratura do pênis, que daí pode ser colocado também a prótese ali para endireitar, digamos assim. Então, tem outras situações também. E tem aqueles que querem também... Tem aqueles também que querem deixar, digamos assim, um pênis com um diâmetro um pouco maior. Aí tem esse mais tipo alongado. de prótese também. Hã? Então, esse, no caso, ele também tem um sistema de que consegue sair a urina, então, né? Sim, sim. Tranquilo. Tranquilo. Porque, por exemplo, assim, eles normalmente são colocados aqui nessa região aqui dos corpos cavernosos, né? Os duplos ali, que eles vão substituir, né? Esses corpos cavernosos. Mas a uretra que está aqui, ó, ela continua sua função do mesmo jeito. Certo. E o risco de infecção para essas pessoas que acabam usando essas próteses? Como que Aí funciona? a infecção e rejeição é as mesmas de uma prótese de quadril, de uma prótese qualquer. Pode acontecer. Tá? Tá ok, então. A rejeição ela pode acontecer com qualquer tipo de prótese. Beleza? Mais alguma Beleza. dúvida? Pode seguir, obrigada. Pode seguir. E aqui algumas doenças, né? Embora acho que eu já acabei falando praticamente todas. Temos ali a fimose, né? Que a gente já falou, né? Que é a dificuldade ali de retrair e expor a glande, né? Outra doença ali também é a peyronie, que é exatamente aquela que eu falei de ter um pênis ali com uma curvatura anormal, né? Quando ele está ereto. Então, também é uma doença que dificulta bastante na relação sexual. E tem também a disfunção erétil, que eu já falei aí sobre algumas situações que podem acontecer, né? Tem algumas situações que o homem não consegue sustentar a ereção do pênis e tem alguns que não conseguem nem conseguir a ereção, né? Aí precisa saber, precisa ir ao médico para entender o que pode estar acontecendo. Pode ser algo fisiológico, né? Ou também psicológico, né? E também tem que ver quais são os hábitos também dessa pessoa, né? Que pode ter alguns fatores, né? De algo que ele esteja fazendo. Por exemplo, o fumo, alcoolismo, um colesterol alterado também podem influenciar nessas situações. Aí agora eu trouxe aí algumas questões que a gente pode resolver juntos aí. E depois no final tem algumas questões que aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, ok? Primeira questão aqui, que é o epidídimo tem função de... Aí, alternativa A, armazenar espermatozoides. B, produzir hormônio sexual masculino. C, produzir espermatozoides. D, produzir hormônios gonadotróficos. E,
produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais. Qual é a alternativa? A. Armazenar espermatozoides. Uhum. Poderia até acrescentar mais uma coisinha. Armazenar e fazer o quê? Amadurecer. Exatamente. Muito bom. Próxima questão. Trata-se de um líquido constituinte de esperma que apresenta aspecto leitoso e é alcalino. Contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides. Esse líquido é produzido Pela aonde? próstata. Pela próstata, Seminal. perfeito. O líquido prostático. Exatamente. Essa aí, por isso que eu falei, né? Que a gente ia dar um spoilerzinho, mas no começo da aula, mas tá valendo. A vasectomia tem sido um dos recursos procurados atualmente por homens não desejarem ter filhos. A eficácia desse método anticoncepcional deve-se à Ausência de espermatozoide no sêmen. Pronto, né? Essa aí a gente já matou no início da aula, né? Essa não tem enunciado, mas a gente vai por partes, por alternativas daqui. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo, desde os primórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontra no interior do útero. Tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado. É na A puberdade. Ele se encontra no interior da próstata. Foi? Na puberdade só. É puberdade que desenvolve. Exatamente, é na puberdade, né? Então não é desde quando se encontra ali no interior do útero. Muito bom. A próstata é um órgão muito importante, pois durante o estado de excitação envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, permitindo a ereção. Tá certo ou tá errado? Falso. Por quê? Porque o que permite a ereção é o fluxo sanguíneo, a concentração de sangue nos corpos esponjosos. Exatamente. Exatamente, corpos esponjosos e corpo cavernoso também, que não está ali, mas se tivesse também estaria certo. Isso, Perfeito. Por estar conectada diretamente com o pênis, a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor masculino, pois a passagem da urina lubrifica a uretra, facilitando a passagem dos espermatozoides. Na verdade, assim, a bexiga, ela... essa parte não sei se eu entendi direito, mas ela não faz parte... Nossa, pra mim que tá inteira errada. A urina passa pela uretra, mas ela não faz parte do corpo. Exatamente isso. A bexiga urinária não faz parte do sistema reprodutor. Né? E o que tu fala? Então está errada também. D. O prepúcio é uma membrana que envolve a glande do pênis e que geralmente se solta durante a puberdade. Caso haja a persistência dessa membrana, recomenda-se cirurgia de laqueadura. Falso. Falso. Por quê? Não é laqueadura. Laqueadura. Laqueadura é feita em mulher. É, exatamente. Circuncisão, né? É. Ou não?
mais ou menos, não é bem circuncisão. Não é, né? É outro nome, né? É coisa dos judeus lá, né? Exato. Mas é que é a mesma finalidade. Fica com Sim. formato parecido. Então, os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal durante o período fetal, onde encontram uma temperatura mais amena para a produção dos espermatozoides. Falso. Não sei, porque eu acho que não tá na parede abdominal. Cavidade abdominal, eu também acho que não, mas não Tá sei. falso. O resto é verdade. Esse está correto. Sério? Sério, eles estão lá na cavidade abdominal e descem ali no período fetal. Ah, entendi. Entendeu? Tá, período fetal. Porque se eles estivessem ainda na parede abdominal, eles não iriam estar na temperatura correta, né? Por isso que eles descem. Esse é bem na formação ainda do feto, né? Ele ainda fica lá. Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, Diga. a acidez da urina mata o espermatozoide, não? Não mata porque o líquido seminífero ali também não deixa, né? E o líquido prostático também. Por isso que ele já tem uma proteção, porque ele recebe esses líquidos ali do sêmen, né? Antes de chegar na uretra. Então, da mesma forma que vai proteger da acidez da vagina, vai proteger também da acidez da urina. Mas, tipo, se o homem teve a ejaculação, tipo, fica alguns espermatozoides na uretra. Tipo, se ele logo depois a urina mata o espermatozoide ou não? Como assim? Não entendi. Tipo, o homem ejaculou. Sim. Aí, tipo, ficou, tipo, restos de espermatozoide na uretra, né? Sim, pode ser. Se ele logo depois da urina ele mata esse espermatozoide ou não, pela acidez da urina ou não? Acredito que alguns sim, mas provavelmente depois da urina eles devem tirar os espermatozoides que estavam ali, né? Então, se não morreu na urina, ele morre porque foi jogado fora. Porque tá falando de urinar no vaso sanitário, né? Sim, sim. Tipo, perdendo se a acidez da urina mataria o... É porque assim, o sêmen, ele vai continuar, mesmo que tenha restado um pouco ali no pênis ainda, ele vai estar ainda com o sêmen, né? E o sêmen vão ter aqueles líquidos, né, alcalinos, principalmente ali pelo líquido prostático, né? Que vai neutralizar, portanto, vai proteger. Só que no momento que vai urinar, ele vai jogar para o vaso sanitário aí esse resto de esperma que pode ficar no pênis. Então, vai morrer de qualquer jeito. Mas a tua pergunta seria mais no sentido de se tive relação e ejaculei, depois urinei e vou ter uma outra relação sexual e isso pode gerar alguma coisa? Seria mais ou menos esse tipo de pensamento? Sim, também. Tipo, se fica resto de urina na uretra, não tem, tipo, nenhum problema de matar os próximos espermatozoides que vão vir. Não.
Não tem por causa do líquido prostático, ele protege ali. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não, pode seguir. Vamos aqui para a próxima. A espermatogênese e a ovulação, processos fundamentais na reprodução humana, dependem da ação de alguns hormônios. Marque a alternativa que indica os hormônios que têm influência nesses eventos. Qual é a alternativa ali, pessoal? C. A C. FSH e LH, né? Bem tranquilo, a gente falou bastante ali sobre isso. O termo aparelho gênito-urinário se refere ao conjunto de sistemas genital, reprodutor e urinário entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Existe uma estrutura que é comum ao sistema urinário e genital. Qual seria Bexiga. A uretra? Exatamente, a uretra. A bexiga entendi. é somente urinário, ele não faz sim. parte do sistema reprodutor. O único que vai ter uma ligação entre elas é a uretra, que vai passar tanto a urina quanto também o esperma. A figura a seguir representa um testículo e uma estrutura onde os espermatozoides completam sua maturação. Marque a alternativa que indica o nome correto dessa estrutura, que está indicada pelo número 1. É o epidídimo? Epidídimo. Letra B. Exatamente, o epidídimo. Né? Bem tranquilo. Então essas são as questões, pessoal. Já deu para ver que vocês pegaram bem tranquilo a questão aqui do sistema reprodutor masculino, que é realmente... É que o homem é simples, né? Tranquilo, né? Garanto que na semana que vem a gente vai, principalmente questão de ciclo menstrual e coisa e tal, é um pouquinho mais pesado para pegar. O do homem aí a gente já pode ver que é bem simples, não tem nem o que acrescentar muito mais, né? Ficou alguma dúvida aí com relação ao sistema reprodutor masculino? Não, bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem claro. Show, pessoal, que bom. Então, vou deixar aqui essas 4 questões aqui para vocês realizarem em casa e me mandarem como vocês têm feito, né? Nossas atividades aí de toda semana. Que são ali, quais são as DST mais comuns em homens, né? Cite ali pelo menos 5 e falar um pouquinho sobre cada doença, né? O que é incontinência urinária, obviamente, se tiver alguma coisa falando sobre o melhor, né? Quais são as causas da incontinência urinária masculina? E que já acaba sendo uma da outra ali também, né? E quais são as principais causas da impotência sexual masculina? Embora a gente já citou aí algumas, mas vocês podem se aprofundar aí um pouquinho mais também aí nessa pesquisa. Beleza? Beleza, professor. Ok. Show. Tá como sistema reprodutor masculino. Vai estar lá no finalzinho da aula de vocês, tá? Quem não anotou. Aí, então, fechamos a parte de sistema reprodutor masculino. Semana que vem estaremos tratando do sistema reprodutor feminino.
Beleza? Beleza. Ok. Então, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, pode falar. Tranquilo. Tranquilo? Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até semana que vem, pessoal. Boa noite, professor.